Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo de hoje eu vou resolver a prova de 2021 do concurso de papiloscopista da Polícia Federal. Se você tem interesse em ver como é que foi essa prova, fica comigo que depois da vinheta a gente resolve. É isso aí, professor Ricardo Marconato aqui com vocês em mais um vídeo, fazendo aqui uma resolução, né, um comentário sobre a avaliação aí do concurso que teve agora em maio para o cargo de papiloscopista da Polícia Federal. As questões estão aqui na descrição, tem uma lista ali. Eu recebi essas questões, né, a imagem da questão de uma pessoa que acompanhou aqui uma live do canal. E aí eu preparei esse arquivo que está aí, não encontrei ainda disponível o arquivo oficial liberado lá pela entidade que executou o concurso, né? Se você gostar desse vídeo, cogite aí a possibilidade de deixar o seu joinha e também, se você quiser, se inscrever no canal, ativar o sininho, fique à vontade aí, se você gostar do conteúdo. E se você gostar mesmo, legal, ficou, pô, legal, professor, onde eu te encontro além daqui? Vai lá no Instagram, tem material por lá também, beleza? Dois últimos recadinhos antes da gente passar para a resolução é o seguinte: o segundo link aqui da descrição tem um formulário onde você pode sugerir temas, tá, para a gente resolver aqui no canal. Esse tema, inclusive, papiloscopista, foi um tema sugerido por alguém que acompanhava o canal, sugeriu lá da gente resolver uma das provas aqui, e aí eu acabei resolvendo as duas provas anteriores e agora, né, também atendendo a pedidos, vou resolver essa prova que teve recentemente aí, tá? Vamos então para o último recadinho, que é: esse canal tem recebido apoio nos últimos semestres da instituição onde eu trabalho, né? Atualmente eu uso parte da minha carga horária para trazer esses vídeos aqui para vocês, então fica aí o nosso agradecimento ao Campus Campo Grande que tem apoiado aqui esse projeto, beleza? Agora sim, vamos aqui para a nossa tela da resolução, que ultimamente tem sido desse jeito aqui, né? Eu estou variando um pouco entre qual programa que eu uso para projetar aqui, mas vamos lá. Primeiro enunciado e conjunto de questões, né? Foram 8 questões relacionadas diretamente à química, né? Vamos lá. Existem diversas técnicas para a coleta de impressões digitais em cenas de crimes, que estão relacionadas com a composição do suor. O suor, simplificadamente, é uma solução aquosa de eletrólitos. O Na+ é um dos eletrólitos encontrados no suor pela dissolução de sais, por exemplo, o cloreto de sódio, cuja entalpia de dissolução em água é igual a menos 3,8 kJ por mol. O sódio é do grupo 1, ou família 1A, aqui, vou corrigir depois, né? É 1A, esse A aqui não é esse primeira, é 1A. E está no terceiro período da tabela periódica. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir, né? Esse 1A aqui foi só no meu arquivo, tá? O da prova lá estava correto. Então tem esse enunciado falando do suor, né? E vai ter perguntas sobre isso. Na primeira aqui, que era 113, sobre esse enunciado. O eletrólito de sódio citado no texto fica no mesmo período do átomo, no mesmo grupo do átomo neutro, mas se posiciona no segundo período da tabela periódica. Então aqui a gente tem, né, o eletrólito de sódio que ele está se referindo só pode ser o Na+, né? Porque a gente poderia pensar que o cloreto de sódio é um eletrólito que tem sódio, né? Mas como ele aqui vai colocar, né, fica no mesmo grupo do átomo neutro, então a gente supõe que ele está falando aí só sobre o sódio e não sobre o cloreto de sódio, né? E aqui ele diz, ó, que é o grupo 1, né? E aqui ele fala que é o terceiro período, né? Então o sódio está no terceiro período. Será que ele muda de período quando ele deixa de ser átomo neutro para ser íon? Claro que não, né? É uma pergunta aqui, uma afirmação absurda. Certamente ninguém vai errar essa aí na questão, né? Então a tabela periódica, ela tem uma posição fixa, né? Os elementos não variam. A posição é fixa e ela depende, né, do número atômico.
É o número atômico que manda onde que ele vai estar ali na tabela. Esse modelo mais comum, mais tradicional que a gente tem, né? Baseado aí na tabela de Mendeleev, que a gente tem até hoje, é bem clássico. Tem outros modelos aí onde tentam colocar, né, já com as lógicas da tabela moderna, porém faz espiral, então tem algumas apresentações diferentes. Independente de qual seja o modelo que você esteja usando, a posição dos elementos nesse modelo vai ser fixa, né? Se for o modelo tradicional, que a gente tem mais ou menos esse esboço aqui, né? E aí depois tem as duas, os lantanídeos e actinídeos, né? As duas séries aqui embaixo. A posição é fixa. Então, o íon, ele não muda de posição. A diferença entre um átomo neutro e um íon é apenas o elétron que ele ganhou ou que ele perdeu. Né? No caso aí do sódio, ele perdeu um elétron. Então, não muda a posição por ser um cátion, né? A posição na tabela é a mesma. Essa aqui, então, nessa prova era certo ou errado, né? Então, essa aqui a gente coloca um E de errado, beleza? Totalmente absurda aí essa colocação. Na 114, a gente tem o seguinte: o suor tem temperatura de ebulição maior que a água pura. Essa é correta, tá? Por quê? Quando a gente tem aqui, até o exercício coloca isso pra gente, né? O suor, simplificadamente, é uma solução aquosa de eletrólitos e ela coloca, por exemplo, né, o cloreto de sódio. O que ele está dizendo aqui pra gente? Eu tenho uma solução aquosa com um soluto não volátil. Então, quando eu tenho uma solução aquosa, né, de solutos não voláteis, ou uma solução, né, de um solvente qualquer, e nesse solvente eu tenho dissolvido um soluto não volátil, a gente cria aqui, aparecem, né, as propriedades coligativas. Há uma interação entre as moléculas do soluto e do solvente, e isso influencia alguns aspectos, algumas características do solvente puro em relação ao comportamento dele em solução. Tá? Então, aqui está correto e tem relação, aí o tema que você teria que dominar para marcar com tranquilidade é o tema propriedades coligativas, tá? Que essencialmente a gente tem 4 propriedades, né, que são chamadas propriedades coligativas. Quando a gente faz uma solução, então, de um soluto não volátil, que é o caso do suor, a gente tem um aumento na pressão de vapor, tá? A pressão de vapor aumenta do líquido. Então, eu vou precisar aquecer mais esse líquido para ele virar vapor. Com isso, o que aumenta também? A temperatura de ebulição. O ponto de ebulição dessa mistura, ele vai iniciar aí numa temperatura maior do que no solvente puro, se eu tivesse apenas água, por exemplo, no caso aí da solução aquosa. O que acontece com a temperatura de fusão? O momento em que passa do sólido para o líquido, né? Ou do líquido para o sólido, ela abaixa, tá? Então, por isso que regiões onde tem neve, o pessoal costuma, né, fazer limpeza, joga sal, porque aí você abaixa a temperatura de congelamento e consegue ter uma maior faixa onde aquela água ficaria líquida, né? Então você consegue derreter mais facilmente aquele gelo que está ali sobre as pistas, né? Então, a última que acontece aqui, a alteração, é na pressão osmótica, a gente representa por π, tá? Então a pressão osmótica, ela aumenta também em relação ao solvente puro, tá? Então tem uma que abaixa só, que é a temperatura de fusão, todos os outros 3 aqui eles aumentam, né? Comparando o solvente puro com o solvente em solução, tá? Então essas são as comparações. Aumenta a pressão de vapor, pressão osmótica e temperatura de ebulição, e abaixa a temperatura da fusão, temperatura de congelamento, beleza? Então aqui quando ele fala que o suor tem temperatura de ebulição maior que a da água, ele está abordando esta característica aqui, esta propriedade coligativa, o efeito ebulioscópico, beleza? Então esse era o contexto aí da 114. Na 115, diz que a temperatura da água aumenta com a dissolução do NaCl. Por que aumentaria?
Só aumentaria se tivesse se liberando energia ali, né? E é exatamente o que ele dá aqui pra gente, ó. Quando ele coloca menos 3,18 e fala que a entalpia de dissolução é menos 3,18, ele está dando pra gente o ΔH, né? Então, essa dissolução, se eu pegar o NaCl sólido em água, ele vai ficar Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso, e associado a isso eu tenho um ΔH de menos 3,8 kJ por mol. Esse menos indica para nós que é um processo exotérmico, né? Então, esse ΔH negativo é um processo exotérmico, ou seja, libera calor. Qual que é o meio ali, né, onde isso está acontecendo? O meio aquoso. Vai liberar calor para onde? Para a água. Então, obviamente, vai aumentar a temperatura da água quando eu dissolver o NaCl ali, tá? Então, aqui também correta esta questão, beleza? Relativamente tranquilo, né? Essa prova, antes de passar para o próximo, né, eu achei a mais tranquila dentre as três que eu resolvi. Venho que ficando mais fácil, digamos, na minha visão, com o tempo. A prova de 2012 eu achei ela muito mais pesada, a de 2018 já estava mais tranquila, e essa aqui, entre as três, sem dúvida, foi a mais fácil, né, com questão como essa de 113 aqui, muito simples, né, muito tranquila da gente responder, né? Mas vamos lá, então, para os próximos aqui. Aí a gente tem um outro enunciado e mais algumas questões sobre ele. Uma das técnicas mais utilizadas para a coleta de impressões digitais faz o uso de pós. A interação dos pós com os componentes da impressão digital se dá normalmente por interação de Van der Waals. É como utilizar óxido de ferro. É comum, que não é como, gente. É comum, depois eu vou corrigir aí o arquivo que vai ficar disponível para vocês, tá? Mas aqui é comum, não é como. É comum utilizar o óxido de ferro 3, Fe2O3, na formulação desses pós. A revelação da impressão feita com Fe2O3 pode ser destruída pela presença de ácido por causa da seguinte reação: Fe2O3 sólido mais XH+, aquoso, faz um equilíbrio aí com YFe3+, aquoso, e ZH2O líquido. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Então, beleza. A estequiometria correta da equação química apresentada é obtida com os seguintes valores para x, y e z, respectivamente, 6, 2 e 3. Então, só conferir o balanceamento. Aqui, como essa prova era de errada ou certa, né? O que seria o mais óbvio? Você atribuir aqui, ó. Se eu colocar 6 aqui, 2 aqui e 3 aqui, vai estar corretamente balanceado? Então, era talvez o caminho mais prático de você fazer isso, né? E não precisaria nem escrever, só fazer o cálculo, né? Então, ó, para o ferro, eu tenho 2 ferros, faz sentido aqui ser 2. Então, beleza, para o ferro tá ok. Para o oxigênio, eu tenho 3 oxigênios aqui. Faz sentido ser 3 o Z? Faz, porque iguala a quantidade de oxigênios dos dois lados. 6H+, tem 6 Hs desse lado? Se eu colocar 3 aqui vezes 2, dá 6. Então, beleza, fecha o H. Tem carga, então você tem que verificar a carga também. A quantidade de cargas tem que estar igual dos dois lados. Tem 6 cargas positivas, porque são 6H+, aqui na esquerda. Tem que ter 6 cargas positivas na direita. 2 vezes 3, 6. Então, beleza. Você confirmaria aqui, ó, só substituindo esses valores e verificaria que realmente está correto. É essa quantidade aí que a gente vai precisar. Só um detalhe aqui, né? Vamos supor que você quisesse usar algum método aí para fazer. Se você usasse uma sequenciazinha bastante comum chamada de macho, tá? São as siglas de metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio, você teria um pequeno detalhezinho aqui, né, que aconteceria. Geralmente, quando a gente aplica isso aqui, fica redondo, 100%, né? Nesse caso aqui, ó, metal, ferro, 2 desse lado, eu começaria por ele, eu atribuiria o mesmo 2 aqui. Beleza, ficaria 2. Depois viria para ametal, que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem.
Carbono não tem. O próximo seria hidrogênio. Então, qual que seria a sua tendência aqui? Ó? Tem 1 desse lado, 2 desse lado. Você colocaria aqui, ao invés de 6, você colocaria 2, né? Então, ó, nesse passo, seguindo a regra macho, esse valor não estaria correto. Mas você já iria perceber isso na sequência, porque quando você fosse acertar o oxigênio, você ia ver que tem 3 aqui. Então, aqui, né, não poderia ser 1. Esse Z, né, para ser 2 aqui, esse Z tinha que ser 1. E o oxigênio diz que ele não é 1. O oxigênio diz que ele é 3. Então, você teria que vir aqui, apagar, né, esse 1 que você eventualmente tivesse colocado e atribuir o valor 3 para o Z. E aí você ia verificar, opa, se esse aqui é 3, vai dar 3 vezes 2, vai dar 6. Aí você viria aqui, então, não era 2 aqui. Aqui era 6. Você conseguiria chegar, tá? Então, qualquer método que você usasse para balancear, ia dar certo. Nesse caso, o mais simples é isso que eu comecei, era você atribuir esses valores ali e verificar se balanceava corretamente ou não. Tranquilo? Essa questão aqui, 117, ontem, antes de gravar esse vídeo, né, eu olhei aí na internet, me parece que para os candidatos que fizeram a prova já está disponível o gabarito, eu não recebi esse gabarito ainda. Não sei como que está então essa questão. Para mim, essa questão aqui, né, vai depender de como eles vierem na resposta, tá? Se eles colocarem esta aqui como errada, aí o que a gente teria, né? Se o gabarito vier como errada, ela, para mim, teria que ser anulada, tá? Rigorosamente falando. Se colocar como reta, vamos colocar assim, ó, mais ou menos como correta, né? Por quê? Para mim, essa questão ela foi equivocada, vamos colocar assim, né? A formulação dela não está muito redondinha. Por quê? Ele coloca aqui, a interação intermolecular citada no texto envolve a atração entre cargas de sinais opostos. Então vamos ver qual foi a interação citada no texto. A citada no texto foi as forças da interação de Van der Waals. A interação de Van der Waals, como é que ela é? Qual que é a característica de Van der Waals? É o dipolo induzido. São forças que têm entre moléculas que são apolares. Não tem um polo, não tem uma parte com grande diferença de eletronegatividade dentro da molécula. Não tem cargas, né? Não é iônico, não tem nenhuma parte iônica, e não tem polos definitivos ali, né? Então, é uma molécula apolar que vai interagir com as outras por meio de dipolos induzidos. Quando uma molécula se aproxima da outra, momentaneamente eu tenho uma diferença de cargas, há uma repulsão dos elétrons ali da parte externa da molécula, gerando pontos positivos, pontos negativos que acabam se atraindo. Então, de maneira global, toda interação intermolecular, toda ligação química, toda interação intermolecular, trata-se de atração de cargas de sinais opostos. Essencialmente é isso. De maneira geral, pensando de maneira mais ampla, toda ligação química, toda ligação intermolecular, todas as forças intermoleculares giram em torno de atração de cargas, tá? Possivelmente, tá? O que o gabarito vai trazer vai ser isso aqui, ó, tá? Possivelmente ele vai trazer que é errado. Porque essa atração de cargas de sinais opostos, do jeito que está colocado aí, tá me lembrando mais uma ligação iônica, né? Tá falando assim, ó, é uma ligação iônica, interação íon-íon, né? Parece que a intenção era essa, né? Distanciar, né? Aproximar isso aqui de uma ligação iônica, né? De uma atração entre íons, do que entre cargas parciais momentâneas, tá? Então, vamos esperar aí o que o gabarito oficial vai dizer pra gente, tá? Talvez ele traga como errada, porque a intenção aqui teria sido, então, que você percebesse que a força de Van der Waals são dipolos induzidos, são cargas parciais. Porém, do jeito que está escrito aqui, né? Ele não colocou entre cargas efetivas, né?
entre cargas reais, não tá, né? São cargas de sinais opostos. Então, eu posso ter tanto, né, o cátion, né, com uma carga real atraído por um ânion com uma carga real, quando eu posso ter uma molécula orgânica aqui com um delta positivo aqui, momentâneo, sendo atraído por um delta negativo aqui, uma carga parcial. Tá? Então, são atrações entre cargas. Vamos esperar, então, o gabarito aí, tá? Mas se você respondeu errada, né, talvez você pensou nisso, né? Aqui não é uma atração entre cargas reais mesmo, são cargas parciais, é um dipolo induzido, né? Aí você marcou errada. Se você pensou de maneira mais global, toda ligação química e atração intermolecular, interações intermoleculares, são relacionadas à carga, né? Então, estaria correto a gente falar isso também de maneira mais global. Vamos ver o que o gabarito vai trazer, mas para mim essa questão tá bem ruinzinha, ela deveria ser anulada aí, porque ela dá margem para... Vai depender, obviamente, do que eles colocam, né? Se colocar como correta, talvez não daria para anular, porque de maneira global tá correta, mas tá mal formulada, né? Tá ruim. Me parece que a intenção foi deixá-la como errada, mas não tá legal. Então, não gostei dessa questão aí. 118, então. A constante de equilíbrio... Aí vamos colocar aqui na 117, né? Vamos colocar uma interrogação. O que eles vão colocar, né? Então, para mim, deveria ser anulada, mas se não for anulada, a resposta tem que ser correta, tá? E não o errado, do jeito que está escrito aí. Tá? Então, para mim, ou ela vai ser anulada, ou tem que dar o gabarito como correto. 118, né? A constante de equilíbrio K da reação do óxido de ferro 3 é corretamente expressa pela seguinte equação. Então, a gente tem aqui, ó, Fe3 elevado a Y, é Y aqui porque ele não ia dar já direto o 6, né? Porque você tem que descobrir isso, né? H2O elevado a Z. Aqui, esse zero também vou corrigir, porque ele está zero e é um O, né? Depois, na versão final aí da lista, eu vou corrigir esses detalhezinhos aqui que eu estou apontando. Fe2O3 e H elevado a X, né? Qual que é o detalhe aqui, né? A constante de equilíbrio, ela é o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, lá na equação, se a gente olhar, o Fe3 e a água são produtos, ok? Fe3 está aqui, produto, a água está aqui, produto, o Fe2O3 reagente e o H+, reagente. Ok, então tá certo? Não, tá errada. Por quê? Fe2O3 é sólido e os sólidos não entram na equação de equilíbrio, né? Líquidos puros, especialmente quando eles são solventes, no caso da água aqui, porque se o H+ está em meio aquoso, e aqui o ferro Fe3+ aquoso, então o meio é água, solvente é água. Então, nem substâncias sólidas, nem os líquidos puros, ou solvente da reação, ou do meio, entra na fórmula da constante de equilíbrio, tá? Então, aqui, quando ele coloca para nós a água e o Fe2O3, ele deixa essa equação errada, tá? Então, eles não podem estar aqui. Esta questão, então, está errada. Qual seria a constante correta, né? A expressão da constante? Concentração do Fe3+ elevado a Y, que a gente já sabe que é 6, que é 2, dividido pela concentração de H+ elevado a X, que a gente sabe que é 6, né? Então, Fe3+ elevado a 2, H+ elevado a 6, né? A sexta potência. Então, teria que trazer essa forma aqui, né? Para poder a gente falar que está correta. Então, 118 é errada. Aqui, 119, né? O óxido é um peróxido. Só no português, da língua portuguesa aí você já matava, né? Ué, se ele é um peróxido, por que a gente chama ele de óxido? Né? Mas, qual que é a lógica, né? Você lembrar aqui, né, que o óxido é quando eu tenho o oxigênio, né, com um número de oxidação menos 2. Aí a gente chama ele de óxido. Independente se ele está com essa carga mesmo, se é um óxido iônico, onde ele está negativo, ou se é um óxido molecular,
onde a ligação é covalente, porém o número de oxidação do oxigênio é menos 2. No peróxido, o oxigênio tem número de oxidação menos 1, porque o peróxido é uma situação onde eu tenho o O2 com duas cargas negativas. Tanto ele pode estar como o íon peróxido, como também num peróxido orgânico, por exemplo, tá? Por que aqui o NOx é menos 1? Porque nesse peróxido eu tenho o oxigênio, um oxigênio ligado ao outro, né? E aí tem uma carga negativa para cada lado, né? Ou vai estar ligado a um composto de carbono para um lado e para o outro, tá? Então, o NOx do peróxido é menos 1, o NOx do óxido é menos 2. E quando eu tenho o Fe2O3, né? Vamos colocar aqui para... Vou colocar aqui embaixo. Fe2O3. Eu tenho que o ferro é 3 e eu tenho 2 deles, né? Se eu tenho 2 ferro 3, então se cada um desses ferros é mais 3, 2 vezes 3 mais 6. Eu tenho 6 cargas positivas, 3 de cada ferro. Quanto que tem que valer o oxigênio aqui, né? Menos 2, ó. Porque 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, tá? Então, essa é uma lógica para a gente lembrar, né? Ou saber que esses valores aqui, quando eu vou montar uma fórmula iônica, né? Eu pego as cargas e inverto elas, né? A carga que está em cima eu inverto. Então, a carga do positivo é o índice de atomicidade do negativo e vice-versa. Então, esse 2 aqui, ó, significa a carga do oxigênio. Esse 3 aqui significa a carga do ferro. Então, tinha várias formas de você raciocinar para chegar nessa resposta aqui e responder que está errada, né? Não é correto. O óxido de ferro é um óxido, não é um peróxido, tá? E para fechar, a questão 120, que era a última aí diretamente relacionada com a química, diz que na reação do Fe2O3, óxido de ferro 3 apresentada, o ácido é o catalisador. Então vamos dar uma olhada lá, onde que está o ácido, né? Ó, o ácido está representado aqui por esse H+, tá? E aí, será que ele é um catalisador? Para onde que vai esse H+ aqui, né? Esse H+ vai para a água, tá? E o catalisador, qual que é a característica do catalisador? A função dele é acelerar a velocidade da reação. Ele faz isso dando caminhos alternativos em relação ao que aconteceria se ele não tivesse presente, né? Ele atua abaixando a energia de ativação da reação, e com isso fazendo ela ir mais rápido. E tem um detalhe, o catalisador ele não é consumido, tá? Ele participa em algum momento da reação, mas até o final dessa reação ele é regenerado. Então ele acaba não sendo consumido durante o processo. Quando eu tenho aqui, né, o H+ no reagente se transformando em água no produto, tá? Eu tenho um consumo dele. Ele está sendo consumido. Tá? Ele não está ali só participando em um determinado momento e sendo restituído. Não é restituído. Ele entra aqui, ele é fixado dentro da molécula de água. Então ele não é catalisador, porque o catalisador tem que ser restituído ao final do processo. Em alguma das etapas do processo ele tem que ser restituído. Então, errada também aqui esta 120. Beleza? Então, essas são as minhas respostas aí para estas questões, né? Certamente, né? Tirando essa 117, que é a dúvida, todas as outras aí não tem como não ser isso que eu coloquei aqui para vocês. Esta prova estava bem mais fácil do que a de 2012, por exemplo, tá? E até um pouco mais fácil do que a de 2018. Achei ela bem tranquilinha. Acredito que a maioria das pessoas que se prepararam para essa prova e para esse concurso se deram bem nessa parte de química, pelo menos. Eu não olhei o restante da prova, porque a prova, como um todo, não achei ela disponível ainda. Vou fazer as correçõezinhas aqui, que nem eu falei, né? Tem aqui esse A que não estava, para disponibilizar aí o arquivo final aqui na descrição do vídeo. Então, quando você for assistir o vídeo, já vai estar o arquivo correto ali para vocês. É isso, então. Obrigado aí se você assistiu, tá? Agradeço a sua participação aí virtualmente comigo. Deixa aí seu comentário, se você gostou do vídeo, dá aquele seu joinha e vem aí para assistir outros vídeos do canal também. Eu vou ficando por aqui, deixa eu apertar o botão certo agora. Até a próxima.